A palavra maior, né, naquele aglomerado de palavras é cristão. E eu só queria lembrar uma coisa para vocês, né, que muita gente fica comentando de porque Cristo isso, Cristo aquilo. Eu, por acaso, não estou falando que eu sou o maior especialista nisso, mas por acaso eu li, né, a Bíblia inteira, da primeira até a última página, na ordem correta. Aliás, tem até um vídeo meu, né, onde eu falo sobre o Antigo Testamento, que eu estava vendo que nos últimos meses viralizou na internet, né? Eu li o Antigo Testamento inteiro, eu tenho esse negócio de decorar muito, datas, nomes e histórias, e aí eu conto o Antigo Testamento inteiro numa toada só, então é 1 hora eu contando todos os nomes, todos os lugares, todos os acontecimentos, e de uma maneira informal, assim, divertida, e o negócio viralizou no YouTube, tem, sei lá, quase 500 mil de visualizações. Se vocês quiserem assistir depois, coloca Eduardo Moreira, Antigo Testamento. E depois li o Novo Testamento inteiro, e você sabe qual é a quebra? Qual é a diferença, né? Qual foi a revolução desse revolucionário chamado Jesus e que num determinado momento da vida se torna Cristo, porque ele não nasce Cristo, ele nasce Jesus, e aí depois ele vira o ungido, né? O Cristo, porque Cristo quer dizer ungido. Então é uma conversão ao longo da vida, e todos, né, esses grandes santos, a gente vê São Francisco de Assis, aquele momento da conversão onde ele fica nu na igreja e resolve abrir mão das suas posses, a conversão de Paulo, que perseguia os cristãos, né, na estrada de Damasco, cai ali do cavalo e fica cego com aquela luz. Sempre existe essa conversão. A grande revolução que Cristo prega, e por isso tem um Antigo Testamento e o Novo Testamento, é que o Antigo Testamento é o Deus do medo. O Antigo Testamento é o Deus do combate, da espada, da morte. Você lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos, né, Moisés ter escrito, os 5 primeiros livros. Nesses 5 primeiros livros é tiro, porrada e bomba. É sangue o tempo inteiro. E aí qual é a revolução do Cristo? É a revolução do amor. Esquece todos os mandamentos. Tá difícil de guardar? Guarda um. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o mandamento. O absurdo de amar ao seu inimigo. Isso é ser cristão. É seguir os passos de Cristo. Você não precisa ir na Bíblia. Acompanha os passos de Dom Pedro Casaldáliga, quando ele esteve aqui conosco, de Padre Júlio Lancelotti, de Irmã Dulce, de Irmã Dorothy. Não precisa ser um religioso, de Chico Mendes, de tantas pessoas que dedicam a sua vida a este amar-vos uns aos outros. Não é ser cristão carregar uma arma na mão. Não é ser cristão carregar uma arma na mão. Ser cristão é transbordar aquilo que só o coração pode ter, essa capacidade de perdoar, essa capacidade de compreender, essa capacidade de consolar, quando às vezes o racional diz que é impossível amar alguém daquele jeito. Esse é o absurdo da mensagem de Cristo. Amar ao seu inimigo, e amar não é gostar, não é achar legal, é o cara continuar sendo seu adversário, mas você não querer a morte dele. Eu não torço para que o assassino morra. Agora, isso não faz com que eu goste dele. Isso não faz com que eu esteja assim tomado de raiva, apesar desse ser um sentimento péssimo. Frei Beto fala, a raiva é um veneno que você toma para tentar matar o outro e ele só te faz mal. Mas não tem como não ser tomado pela raiva num momento como esse. Mas eu não posso querer que essa pessoa morra. Ser cristão é acompanhar os passos de Cristo. E tudo que alguém que vê um acontecimento como o de ontem está fazendo no sentido de culpar, né, a vítima, de tentar difamar, desqualificar a vítima, de tentar relativizar o acontecido, de tentar colocar isso na culpa da polarização, isso tudo, além, né, de ser um acobertamento, uma concordância, é tornar-se cúmplice do que aconteceu, né? Além de tudo isso, isso tudo é não ser cristão. Isso tudo é não ser cristão. Ser cristão é amar um ao outro, amar o inimigo. E o que esse cara fez
foi entrar numa festa onde celebrava-se o amor, onde celebrava-se a vida, onde uma criança de 6 meses de idade olhava sem entender direito para alguém que todos diziam ser o pai dela, mas que quando ela entender o que significa ser pai, aquele cara não vai mais estar com ela, porque ele teve a sua vida roubada diante dos seus olhos por nada, por enfeites que ele tinha numa festa de aniversário. Isso não é ser cristão. O cristão que essa turma usa é um código de uma seita macabra, terrorista, assassina. Não é o cristão daquele que nos ensinou a amar uns aos outros.